Valeu. Vamos lá. Então, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa, do nosso Journal Club. Hoje quem vai apresentar é o nosso amigo da casa, que está fazendo doutorado na Universidade de Carleton, no Canadá, o famoso Wally, ou Carlos Henrique, né, para quem não conhece. Então, Wally, você tem aí 40 minutos para falar e fica à vontade aí, cara. Tá bom. Obrigado por me receber aqui para apresentar. Eu vou falar hoje sobre um trabalho que, se tudo der certo, vai entrar no archive até o final do mês, mas provavelmente mês que vem, que eu estou fazendo com dois colaboradores, um é o Daniel Storlaski e o outro é o Yang Shen-Yu. O Daniel é da minha faculdade, o Yang Shen-Yu está em Oklahoma. A gente estava interessado em estudar esses cenários onde você tem acoplamentos negativos. Então, mais ou menos assim, você pensa no modelo padrão, você vai ter seus acoplamentos para os férmions e para os Ws e para os Z, e pensar em cenários, que tipos de modelos, além do modelo padrão, conseguem gerar sinais contrários ao modelo padrão. Então, seria uma modificação muito grande, porque a gente, por exemplo, tem de 1 para -1, só que é muito difícil num experimento a gente distinguir esses dois. Então, são teorias além do modelo padrão que geram muita modificação, só que são quase indetectáveis. Então, eu vou mais ou menos introduzir primeiro como a gente consegue gerar modelos que geram isso, por um observável específico, que eu vou focar mais no setor de violação de simetria custodial. Eu vou explicar mais ou menos o que é simetria custodial no modelo padrão e por que ela é importante e quais são os observáveis relacionados a ela. Aí eu vou apresentar um modelo que faz todas as coisas que a gente queria que fizesse, que é basicamente gera esses acoplamentos negativos e que a gente consegue usar a física de precisão para botar restrições fortes nesse modelo. Aí eu vou mostrar como a gente consegue generalizar para praticamente todos os modelos de interações fracas e de interações perturbativas. Então, a gente conseguiu generalizar para praticamente todo modelo possível. Aí eu vou mostrar os nossos scans. Isso, normalmente, esse aqui, por enquanto, é preliminar, mas os gráficos estão praticamente na versão final já. E aí eu vou mover para as conclusões. Então, para a introdução, é aquela história de que a gente está procurando física além do modelo padrão, mas a gente não acha. E a gente sabe que ela tem que estar lá, mas a gente está vendo que várias modificações do modelo padrão são pequenas. E aí uma pergunta que a gente pode fazer é, se isso é pequeno, será que isso é um artefato de como a gente está acessando a informação? Ou se realmente a gente é muito azarado e a física, além do modelo padrão, não interage tão fortemente abaixo das energias? Essas informações podem estar sendo perdidas no sinal dos acoplamentos, porque no LHC a gente só vai medir seções de choques e taxas de decaimento. Então, em seção de choque e taxa de decaimento está tudo elevado ao quadrado. E mesmo em situações que você pode pensar em interferência, porque fala, a gente consegue medir sinal em interferência. Mas se a gente tiver partículas novas interagindo nos mesmos processos, a gente não vai distinguir da interferência e o efeito da partícula nova. Então, é muito difícil você ter um framework que seja independente de modelo para poder ter informações do sinal do acoplamento. Isso mostra muito nos fits que o CMS e o Atlas fazem, que você tem que fazer várias assumptions para conseguir fazer o fit, né? A gente aqui vai focar na razão desses acoplamentos dentre o bóson W e o Higgs e o bóson Z e o Higgs, que é o lambda WZ. A gente está usando a razão porque qualquer fit do CMS ou do Atlas, para ser o mais independente de modelo possível, a gente tem que usar essas razões. Qualquer outro fit do framework de capa, que seria dessas modificações, assume normalmente que não existe partículas novas. E em qualquer modelo que a gente consegue fazer uma contribuição que esse lambda WZ é negativo, vai existir partículas novas. Então, a gente precisa usar essas razões em vez de usar os acoplamentos diretamente.
Por que esse observável é interessante? Porque ele é um jeito de medir a violação de simetria custodial no setor do Higgs. Eu vou explicar mais à frente o que é a simetria custodial. A simetria custodial basicamente é uma simetria global, que é um acidente no modelo padrão, a gente não botou lá por querer, mas ela tem consequências importantes. E um fato importante que eu falei, a gente não é sensível a sinal negativo, e por acaso, no último fit do semestre, do lambda WZ, ele deu uma preferência pequena para valores negativos. Então, se está tendo essa preferência, ainda não é nada 2 sigma, 3 sigma, mas é uma indicação que talvez isso seja preferido. A gente tem que tentar entender como é que a gente consegue gerar um lambda WZ próximo de -1, porque não é algo trivial. Então, vou introduzir o que é a simetria custodial, porque vai ser importante para a gente entender a classe de modelos que a gente trabalhou que gera esses lambda WZ negativo. A simetria custodial, como eu falei, é uma simetria acidental, que é um S2 e S2 global. Por causa dessa simetria, se a hipercarga fosse zero, então se o G' fosse zero, a gente teria que o WZ forma um tripleto dessa simetria custodial. Não é bem verdade, porque a gente tem a hipercarga, então a gente já existe violações da simetria custodial, é uma simetria aproximada, mas é uma aproximação muito boa. Você tem, por exemplo, a razão entre a massa do W do Z com o ângulo do Weinberg, que define esse parâmetro ρ, que é uma outra medida de violação de simetria custodial, é muito próximo de 1. E no experimento a gente confirma isso em 10 a menos 3, 10 a menos 4. Então a gente tem indicativos que simetria custodial ela não é algo necessário da física nova, mas tem que ser minimamente respeitado na física nova. Esses dois observáveis, naturalmente, se você trabalha com eles, você pensa que eles podem ser relacionados, já que os dois medem a simetria custodial, mas a gente percebeu e mostrou que, na verdade, o parâmetro ρ, que mede essa razão das massas, as massas normalmente estão relacionadas aos valores esperados dos campos escalares, e está relacionado às simetrias do vácuo, enquanto esse lambda WZ, que é o parâmetro de modificações do bóson W com Higgs dividido pelo bóson Z com Higgs, está mais relacionado com o potencial, está relacionado com a diagonalização das massas. Então, elas têm fontes diferentes de onde está vindo a possível violação de simetria custodial. Isso é importante porque, como eu falei, o parâmetro ρ é muito bem medido e isso é muito restritivo. Então, se você que gera modificações para o parâmetro ρ, provavelmente esse modelo está excluído ou está muito restritivo. E a gente encontrou um jeito de conseguir mais ou menos fugir dessa restrição. A gente foge no modelo que a gente chama de acidentalmente custodial symmetric. Então, você tem... o exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo mais simples, em que a gente tem dois tripletos. Esses dois tripletos, se você organizar eles, você consegue achar um limite em que simetria custodial é preservada. Esse limite vai ser a configuração que a gente vai escolher para o vácuo. Então, a gente vai pensar numa situação em que o potencial não é invariante da simetria custodial, mas acidentalmente, quando você vai minimizar o vácuo, você recupera essa simetria. Ela aparece emergente na sua teoria. Aqui eu só estou mostrando o potencial mais geral. Esses deltas aqui são formas matriciais dos tripletos, que é só para fazer a teoria de grupo dar certo, fazer as contrações corretinhas. Não é muito importante a gente entrar em muito detalhe aqui. Aqui o que eu estava falando, que o parâmetro ρ é relacionado ao vácuo. E quando a gente faz a quebra espontânea de simetria, o dubleto vai pegar um VEV e os dois tripletos vão pegar outros dois VEVs. E a gente pode ver quando a gente calcula a contribuição da massa do WZ, a gente consegue calcular o parâmetro ρ, e a gente consegue ver aqui, essa contribuição não é 1, mas se o VCAI e o VXAI forem iguais, isso aqui dá 1.
esse limite é o limite custodial. Então, a gente vai pensar na situação em que a gente tem um potencial que viola a simetria, mas o vácuo não. Uma coisa importante que a gente tem que ficar sempre ligado é que esse vácuo pode não ser estável. A gente checou isso nos scans que a gente fez, que a gente procurava confirmar que esse vácuo, no mínimo, é estável a trilevel. Um loop, o buraco mais embaixo, mas é possível fazer análise, mas a gente não estava preocupado em fazer essa análise agora. E aí, como eu falei, aqui é só a definição da contribuição toda do vácuo eletrofraco. Essa contribuição toda, a gente sabe esse valor, isso aqui é 246 de IV ao quadrado. Então, isso vincula o potencial valor máximo que cada multipleto pode contribuir. E a gente viu que a simetria custodial é preservada com o VXI e com o VKI. Agora, o importante é, se a gente está nessa configuração, a gente não viola o parâmetro ρ. Mas será que é possível a gente ter lambda WZ negativo? Então, essa que é a pergunta. A gente agora vai assumir que a gente está no vácuo custodial e a gente vai diagonalizar o potencial. A gente está na base de carga, a gente vai diagonalizar para a base de massa. A diagonalização, a gente não importa quais são esses M1, M2, M3. Um vetor aleatório que vai depender dos parâmetros, mas a graça é que a gente não precisa saber exatamente quais eles. A gente pode, para um parâmetro específico do potencial, a gente sempre consegue calcular. Só que a gente pode assumir que eles são aleatórios. A gente pode, então, falar assim, ok, qual é o valor de M1, M2, M3 que me gera lambda WZ exatamente igual a menos 1? Que aqui é a fórmula do lambda WZ, na equação 10. A gente consegue resolver para um dos vetores para fixar a lambda WZ exatamente menos 1. A gente resolve isso. Aí a gente vai lá e faz, ok, a gente tem outros observáveis. A gente tem a razão do acoplamento, a modificação do acoplamento dos férmions com um Z, e esse KFZ, que é o produto da modificação do acoplamento do férmio e do Z, dividido pela raiz da taxa de decaimento do Higgs. Uma coisa importante de notar é, como a gente está fazendo a taxa de decaimento do Higgs, tem um processo que é Higgs para 2 fótons, que é induzido por loop. Esse processo a gente não pode considerar aqui de uma maneira independente de modelo, porque vai ter partículas novas nesse loop. Só que como esse processo vai estar multiplicado por um fator de 10 a menos 3, que é o tamanho do modelo padrão, a gente consegue ignorar porque vai ser ordens de grandeza menor do que qualquer outra contribuição dos capas aqui. Com essas expressões aqui, a gente pode pensar, ok, a gente fixou lambda WZ negativo igual a menos 1. Se a gente fixa esses dois caras a mais ou menos 1, a gente consegue achar uma solução? Então, a gente primeiro vamos fixar a lambda FZ para mais ou menos 1. A gente consegue achar um vetor, uma componente vetor que gera isso. E a gente vai no último cara e vê, ok, vamos substituir esses dois caras e ver qual é o valor máximo ou mínimo de KFZ. No modelo padrão, tudo é 1. Nas medidas que a gente tem, tudo é 1 em torno de 10%. Então, é bom que a gente consiga chegar próximo de 1 para mostrar que, pelo menos, a gente está ainda próximo do modelo padrão. Só que a gente vê aqui que, quando a gente substitui, KFZ fica proporcional a M3, que é uma das componentes do vetor, e a razão dos verbos. Essa razão é sempre menor que 1. E M3 é sempre menor que 1 também, porque a gente tem um vetor unitário, 3 componentes, uma componente no máximo vai ser 1. E a gente já usou as outras duas, então com certeza isso é menor que 1. E para os dois casos, esse aqui pode ser, no caso negativo, essa parada negativa, mas mesmo assim M3 é bem pequeno e essa razão também normalmente é pequena. A gente consegue ver que não é possível, dentro desse modelo, você ter lambda WZ negativo e, ao mesmo tempo, respeitar os outros observáveis próximo do modelo padrão. Isso é uma indicação muito importante que então, talvez a gente consiga usar só física de precisão para excluir esse sinal negativo de maneira que é praticamente independente de modelo, porque a gente não usou
o potencial em nenhum momento. A gente só usou um vetor aleatório e os valores do vácuo. Então, a gente usou praticamente dois vetores aleatórios. Então, o vácuo a gente pode também pensar como sendo um vetor dos valores esperados para cada componente. E a gente consegue, só com esses dois caras, saber quais os valores possíveis e conseguir excluir. Nesse caso, a gente fez para o caso que a gente chama que acidentalmente preserva a simetria custodial com tripletos, só que a gente consegue generalizar isso. Então, vamos falar um pouco da generalização. Qualquer modelo que tem esse limite custodial vai fazer esse mesmo efeito, vai conseguir contribuir para a lambda WZ enquanto o parâmetro ρ fica próximo de 1. Você não pode fazer ir para múltipletos arbitrariamente grandes por causa de unitariedade perturbativa. Então, vai chegar um ponto que ou você está em teorias que interagem fortemente, e aí você não pode falar nada. Então, a gente tem um limite máximo do tamanho do multipleto. O limite máximo é um sexpleto. Então, a gente pode ter, e nos modelos que a gente estuda aqui, são modelos que têm 2 tripletos que se comportam, que têm esse limite custodial, 2 quadrupletos que têm esse limite custodial, 3 pentetos que têm esse limite custodial também, que você consegue construir eles numa matriz 5x5, e 3 sexpletos que têm esse limite custodial. Se você for para um septeto, isso você já está fora do limite perturbativo. Então, se isso acontece na natureza, a gente tem que deixar um outro jeito de descrever, porque vai ser não perturbativo, e aí paciência. A gente também estuda a possibilidade de ter combinações diferentes desses multipletos, porque a gente queria mostrar que, se você calcula quantas combinações diferentes podem acontecer, de combinações úteis deve ser em torno de 4.000, 5.000. Isso é coisa pra caramba para você estudar de uma vez só. Mas a gente mostra que a contribuição sempre mais importante vai ser com menos multipletos possíveis. Então, se a gente consegue excluir esses modelos, qualquer modelo com mais multipletos vai estar sempre pior do que esses modelos. E é isso que a gente tentou mostrar quando a gente adicionou essas combinações aqui. E a gente ainda pensa no caso que, vai que o vácuo não é completamente respeita a simetria custodial, mas ele ainda tem um pouquinho de liberdade para variar e de maneira que respeita ainda o parâmetro ρ. E a gente mostra que também não faz muita diferença, já que o parâmetro ρ é realmente uma restrição muito grande. Como eu falei, a graça toda de a gente poder fazer essa análise é porque a gente pode tratar a diagonalização como um vetor arbitrário. Então, a gente não precisa fazer potencial por potencial. Isso vai ser sempre mais geral. Então, se você tem uma exclusão aqui, significa que o modelo está excluído. Mas se você tem uma permissão aqui, não significa que o modelo está permitido, porque no modelo ainda vai existir outros vínculos que você vai ter que respeitar, porque esse vetor vai ser correlacionado com os verbos na teoria, e a gente está tratando eles como sendo não correlacionados. Mas como a gente está falando de exclusão, é de boa. Isso você pode pensar como o primeiro approach que você faz no modelo, de fazendo a coisa mais geral possível. Se você excluir nesse nível, então você não precisa estudar com mais detalhe os modelos. Então, aqui eu só vou mostrar os dois scans, os dois plots, os 4 plots que a gente fez até então, que é basicamente condensando todas as informações que eu falei, usando o valor experimental, acho que a gente usou nesse plot do Atlas. Então, aqui está na esquerda, para o caso em que você tem um multipleto só, que respeita a simetria custodial. Essa curva aqui, a gente gerou, para gerar essa figura, a gente gerou os pontos, a gente fita uma curva de maneira que cobre todos os pontos. Então, o tripleto vem até aqui, quarteto vem até aqui, penteto vem até aqui e sexteto vem até aqui. Aqui está o valor esperado e o valor esperado é a correlação do Atlas, da última medida que aconteceu. A linha azul é 3 sigma, então
Normalmente, quando a gente se fala de exclusão, 2 sigma, o pessoal já está ok. 3 sigma é meio que, morreu mesmo, porque a probabilidade de você ter uma flutuação dessa para um modelo desse é muito baixa. E a diferença aqui entre os dois casos é que esse caso aqui a gente está dando a liberdade para os valores esperados poderem ser diferentes do limite custodial, mas usando a restrição do parâmetro ρ. A gente vê que tem até uma crescidinha aqui, mas como o parâmetro ρ constrange muito os parâmetros, você não tem tanta liberdade assim. E se a gente, por exemplo, tivesse a possibilidade de fazer um penteto, aí cada vez esse vai ficar cada vez maior. Só que como a gente precisa, no mínimo, estar no limite perturbativo, isso exclui qualquer multipleto maior da gente poder acessar. Isso não significa que eles não podem ser verdade, significa só que a conta não ia fazer sentido. Então não ia ter significado nenhum eu botar um septeto aqui, porque a conta ia estar fora do limite de aplicação dela. E aí, como eu falei também, tem o caso com mais multipletos, e a gente vê aqui de novo que está pior do que o caso com um multipleto só. Então, a gente está mostrando que o que acontece, mais ou menos, que dá para entender é que para você gerar esses lambda WZ-1 e ter essa flexibilidade para conseguir chegar perto do modelo padrão, você precisa ter valores de VEV que não são muito pequenos, porque no final das contas, as modificações dos acoplamentos vão ser todos proporcionais aos VEVs. Quanto mais multipleto você tem, quanto mais partículas você bota, mais elas vão compartilhar do mesmo VEV do setor fraco. E como o valor é fixo, a gente sabe que é 246 GeV o valor do VEV do eletrofraco, cada um vai ter que ter uma parcela cada vez menor. E isso diminui a contribuição delas em vez de aumentar. Entendeu? Então, é meio que a gente consegue excluir os modelos com um multipleto só, modelo com vários multipletos a gente consegue excluir por indução, porque a gente mostra que não existe nenhuma cancelamento acidental entre esses multipletos, e simplesmente quando você bota mais e mais, menor a contribuição vai ser de cada um. E aí, com isso, a gente já pode mover para as conclusões. Eu só vou recapitular o que a gente fez. A gente estudou o status de acoplamentos negativos em setores de Higgs estendidos, e a gente focou bem forte no observável lambda-WZ, que é o observável que mede simetria custodial. Eu mostrei a análise para o caso do tripleto, do tripleto acidentalmente custodialmente simétrico, e mostrei como a gente consegue generalizar para os outros casos. E a generalização é bem simples, porque a gente, no final dos contas, só depende de um vetor e dos VEVs. E pela análise que a gente fez, a gente pode ver que todos os modelos são excluídos pelos resultados do Atlas em pelo menos 99,7% de confidence level, então pelo menos 3 sigma. Uma coisa interessante para se pensar é o que significa para valores negativos, então. Porque se o CMS, como eu falei, o CMS mediu e deu uma preferência para o valor negativo, mas era uma preferência bem pequena. Mas vai que outros experimentos no futuro indicam isso. Como é que a gente lida com essa contradição? Que a gente excluiu todos os modelos possíveis e, ao mesmo tempo, a gente ainda pode ter esse valor negativo. Isso pode significar que, na verdade, a física, além do modelo padrão, é não perturbativa, porque essa exclusão que a gente fez só considera teorias perturbativas. Então, se a física além do modelo padrão for não perturbativa, aí a gente vai ter que desenvolver novos métodos, vai ser uma coisa interessante para pesquisar. E no final, vai que a física além do modelo padrão realmente está se escondendo bem na nossa cara, assim, eu acho que é isso. Renato, valeu, Oli. Bem, para quem quiser fazer uma pergunta. Quer explicar o que você quis dizer com isso, Nathan? Massa para temos uma pergunta no chat, né, Nathan? Acho que o Oli já leu. Nathan, se quiser falar aí, cara.
na rua. Tá, Tá. deixa eu pensar. É porque Então, não. o M é um vetor qualquer, não é massa. E por exemplo, se você vai na teoria, deixa eu pegar aqui o. Você vai na teoria, você calcula esse potencial, você escolhe um ponto. Para cada ponto, você vai ter um espectro da teoria. Esse espectro pode estar excluído ou não, porque, por exemplo, você pode ter um outro Higgs que é muito leve, isso já está excluído. Mas a gente está passando disso tudo porque a gente nem está considerando o potencial. A gente está indo numa parada antes. A gente está falando, ok, eu sei que eu vou ter que diagonalizar alguma hora para os estados de massa. Vamos fingir que essa diagonalização é completamente aleatória. Ela não depende do parâmetro da teoria. Isso significa que ela é não correlacionada com os valores esperados. Qualquer correlação vai restringir mais, não menos. Então, se a gente tem um ponto aqui que é aceito, que é excluído, ele com certeza vai estar excluído no outro modelo. Porque porque ou esse ponto vai ser excluído por outros motivos, eu posso estar num ponto que existe uma massa que não, negativa, por exemplo, alguma coisa assim que não faz sentido, esse ponto seria excluído, ou ele ia passar todos os aprovamentos da teoria e ia ser excluído pela razão que a gente está fazendo agora. Entendeu? Por isso que a gente consegue fazer todos esses modelos, porque um sextupleto você vai ter, sei lá, 28 interações, 28 acoplamentos, é coisa pra caramba. Enquanto se você usa esse formalismo, você vai ter 8, sei lá, 7, é muito menos. Você diminui o parâmetro para você fazer o scan, porque você só está olhando para o que realmente importa, que é, no final das contas, quais combinações desses... Deixa eu ver se eu tenho a fórmula... Eu tenho a fórmula aqui... Qual combinações de M1 vezes a modificação do dubleto, mais M2 vezes a modificação de um multipleto, mais etc., qual dessas combinações é possível gerar lambda WZ negativo. Entendeu? E não é fácil, porque você tem que ter cancelamento entre eles. Entendeu? A contribuição, além do modelo padrão, tem que ser grande o suficiente para cancelar de uma maneira esperta para acidentalmente dar -1. Porque o normal é essas paradas serem muito grandes ou muito pequenas. Não é normal isso dar -1, é uma parada acidental. Se tiver mais alguma pergunta? Talvez eu tenha sobre o que significa lá no final, quando você falou o lambda WZ ser -1, né? Com relação aos resultados da física além do modelo padrão. Então, se você vai no paper do CMS, você vai ver que para o fit de razões de modificações de acoplamento, o lambda WZ que eles dão vai estar negativo. O Atlas, ele ignora a parada negativa, porque ele sabe que ele não tem sensitividade para isso, e só dá o valor positivo e fala, ok, a gente não se importa com o valor negativo porque a gente não tem sensibilidade para isso, vamos fazer o fit mesmo assim. Mas se a gente leva a sério esse valor negativo, a gente tem que começar a pensar, como é que a gente gera isso? Qualquer teoria fraca, de interação fraca, então de teorias perturbativas, vai gerar essa contribuição dessa maneira, que é, você tem um modelo de extensão do Higgs com mais escalares, esses escalares se misturam de uma maneira que viola essa simetria. Mas eu acabei de mostrar que todos esses modelos estão excluídos. E agora? Mesmo assim, ainda pode ter espaço, porque se a física for não perturbativa, nada que a gente está falando se aplica. A gente não tem esse limite de um maior multipleto possível, por exemplo, porque esse limite vem simplesmente de limite de capacidade de calcular, não é um limite físico. Unitariedade perturbativa é um limite do ser humano, não da teoria. Entendeu? Então é meio que isso, que talvez se outros experimentos e os outros fits começarem a considerar esse valor e começarem a indicar que o valor negativo é mais favorável, a gente vai ter que começar a se reinventar na parte teórica mesmo. E eles não consideram por falta de sensibilidade? Então, o do Atlas,
o argumento deles eles botam até falam assim, valor -1 está excluído. Só que só está excluído no fit em que você não tem partículas novas. Por quê? Porque sem partículas novas, você, no decaimento do Higgs para 2 fótons, você tem tanto kW quanto kF. E você é sensível à interferência entre os dois. Porque não existe partículas novas. Se você bota partículas novas, você perde isso tudo. Então, no fit de sem partículas novas, o valor negativo está excluído. Isso é ok. Mas esses modelos têm partículas novas. Eles simplesmente estenderam esse assumption para o fit das razões ou porque eles não se importavam porque no final de contas eles realmente não têm sensibilidade. Então, eles só iam falar no máximo o valor absoluto de qualquer jeito. Entendeu? Mas aí a gente até vai tentar trazer um pouco de visibilidade para isso, para ver se o pessoal do Atlas volta pelo menos a considerar isso. Porque eu também não sei muito bem se eles vão continuar trabalhando com esse framework, porque a física inteira está movendo mais para a teoria efetiva, né? Que esse framework de capas não é preciso para o modelo mais geral possível. Ele só é muito útil para esse tipo de modelo que tem extensões escalares. Se você bota qualquer coisa mais complicada, você tem que usar FT. E os fits são diferentes. E o CMS, por exemplo, no fit mais novo, eles ignoraram até a capa. Eles estão indo direto para Effective Field Theory. Então, talvez isso seja... a gente tenta motivar que ainda é possível ter coisa interessante acontecendo até no fit do capa. Maneiríssimo. Maneiríssimo. O Nathan fez outra pergunta ou comentário. Estou pensando se essa análise de acoplamento negativo pode ser feita de alguma maneira para mecânica estatística. Cara, provavelmente você consegue aplicar o que a gente fez aqui para qualquer coisa, porque é bem geral. O que a gente... literalmente, a gente só percebeu que a gente não se importa com potencial. Então, cada potencial vai ter um vetor M e vai ter uma configuração de VEV, mas a gente não se importa quais pontos gerou esse valor. A gente se importa com o valor lá. Porque, no final das contas, a gente sabe quais valores de lambda WZ valem e quais valores não valem dos parâmetros. E a gente trata eles como independente. Entendeu? Essa análise você consegue fazer meio que em qualquer coisa, que é basicamente... se você tem uma teoria cheia de correlação, assume que não é correlacionado e exclui esses pontos. Porque a correlação só vai piorar as coisas. E aí isso pode ser até um jeito de você gerar scans de parâmetros mais eficientes. Porque às vezes você pode estar populando uma região dos parâmetros que é excluída mesmo no caso mais bobo possível, que seria quando está tudo sem interagir um com o outro. Entendeu? Mais ou menos assim. Com relação àqueles teus gráficos de lá, todos aqueles dados são do Atlas? Então, o dado é o nosso scan. O dado do Atlas é essa elipse aqui. Aí, o Atlas vai lá e faz um fit dados os números lá deles. Ele vai fazer um fit para as razões e vai me dar uma matriz de correlação. Uhum. Aí, com esse fit, a matriz de correlação, você tem essa elipse. Não seria muito bem uma elipse, porque a gente está usando 3 parâmetros, certo? Então, a elipse só aparece quando são 2. Só que a gente... ia ser um elipsoide, na verdade. Em 3 dimensões, seria um elipsoide. A seção de choque de um elipsoide é horrível. É impossível você visualizar uma coisa em 3 dimensões de uma maneira decente. Então, uma coisa que a gente fez aqui é considerar um dos observáveis numa caixa e o resto na elipse. Isso também é o pior caso possível, porque uma caixa com uma elipse vai ocupar sempre mais espaço do que um elipsoide. Entendeu? Então, a gente também está fazendo o pior caso possível aqui. E quando a gente usa o valor também de lambda WZ, esses valores ali em cima são os valores que a gente usou. Isso é 5 sigma do valor de Atlas. A gente está sendo o mais liberal possível e, mesmo assim, mesmo deixando as paradas variar pra caramba, a gente só consegue gerar pontos que estão fora de 3 sigma. Entendeu? Mas isso são os pontos que a gente gerou. Eu posso até
Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu posso mostrar no Projects, né? Posso mostrar o fit com os pontos, para talvez fique mais claro o que aconteceu. É isso aqui, são vários pontos que a gente faz, entendeu? Tipo, esse fit aqui tá ruim, a gente já melhorou isso, mas os fits normalmente ficam assim. Isso aqui é ponto Sim. pra caramba, tem, sei lá, 3 milhões de pontos aqui, e aí a gente faz uma curvinha para poder desenhar, porque a gente seria horrível a gente plotar 6 gráficos separados. Então, por isso que a gente fez isso, porque ia ficar uma zona, tá ligado? Entendi. Pô, irado. Irado mesmo. E tem um outro caveat também, que o CMS, que é o que dá o valor negativo, eles não falam a matriz de correlação. Então, não dá para desenhar uma elipse. E sem elipse, não dá para fazer nenhuma... Sem a matriz de correlação, não dá para você falar nada estatisticamente mesmo do que você está fazendo. Só que aí a gente pensou, porra, que droga, a gente está usando o resultado de Atlas, só que o CMS que dá negativo. O do Atlas, eles falaram que não sou sensível e botam um valor positivo lá. Aí a gente pensou, tá, vamos ver como é que fica se a gente ignora a correlação, bota uma caixa. E mesmo a caixa fica longe pra caramba. Então aí só ficou um porre para a gente distinguir isso, porque o Atlas está excluído a 3 sigma, CMS está excluída pelo menos 2 sigma, ou mais do que 2 sigma, porque a gente não consegue, a gente não sabe qual é a correlação, porque eles não dão para a gente não... seria bem difícil a gente fazer essa análise do dado, a gente teria que extrair essa correlação dos dados dele. E eles não dão por quê? Esqueceram de botar, ou simplesmente não ligaram. Só não tá lá. Tipo, é possível você extrair do material deles, é possível você extrair essa matriz de correlação, só que seria trabalho pra caramba. Tipo, muito trabalho. É uma análise estatística pesada. Que é o que é feito. Mas aí, como não fizeram, a gente não vai gastar esse tempo fazendo essa análise, mas a gente consegue mesmo assim usar o valor do SMS, porque mesmo, por exemplo, aqui eu estou assumindo a pior correlação possível, que seria a correlação mais na direção da elipse. Mesmo assim, fica 97% de confidence level. Então, pô, 97, 99... Se 90, normalmente 95 já está bem excluído, tá ligado? Para exclusão, a gente é muito mais abrangente do que para inclusão, né? Para descobertas, tá ligado? Descoberta aí 3 sigma indicação. Sabe? Entendi. Pô, muito bom. Muito bom mesmo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu acho que não. Então, valeu, Oli. Muito obrigado pela bela apresentação. Muito interessante. E nos vemos na próxima semana. Valeu, galera. Valeu. Valeu.